Hoje é sexta-feira, dia de responder e-mails, e esse em particular vai para uma seguidora que eu vou denominá-la de tempo, porque ela diz: o que que eu posso fazer? O tempo passou, tenho consciência de que machuquei demais meu filho e estou com medo que com o tempo vou machucar a minha filha também. E ela se pergunta com muita angústia: como é que uma mãe pode machucar tanto um filho? Eu acho que essa é a sua questão, é a minha questão, é a nossa questão, e eu vou tentar, através das minhas respostas, lhe ajudar. Tempo é muito importante você verificar exatamente o contexto e o tempo no qual seus filhos nasceram. Você me diz que é segunda esposa de um casamento no qual o seu marido já trouxe uma criança. Então, ter um segundo filho para ele, sendo o primeiro para você, nesse outro contexto no qual você me afirma que ele tem o controle econômico, realmente fica muito difícil. Muitas mães se sentem absolutamente constrangidas em lidar com o próprio filho, tendo um marido que tem um temperamento, pelo que você me colocou, que de alguma forma humilha, descarta a existência do outro. Percebo quanto que você ficou impotente entre o seu marido e o seu filho. Então, essa posição aí de sanduíche é muito comum em muitas famílias. E eu fico assim surpresa e feliz por você reconhecer que essa posição realmente fez com que você, de alguma maneira, se omitisse em relação ao seu filho. Mas a sua preocupação em pedir perdão e não repetir a situação com a sua filha realmente me tocou profundamente. Você, seguidora, me traz uma situação de muita consciência. De um lado, o seu filho tem consciência e te fala das marcas profundas que ele traz com toda essa dinâmica familiar que ele viveu. Ele já tem 26 anos, né? De outro lado, você é capaz de reconhecer a sua responsabilidade nesse processo. Então, estamos aí diante de uma possibilidade ímpar de vocês conversarem a respeito do que aconteceu. Por isso que eu resolvi te denominar de tempo. Você diz assim: o tempo não volta, mas o que que eu posso fazer no aqui e agora? Sentar com ele e pedir. Fale menos, escute mais. Que ele confesse para você quais são as marcas que ficaram. Vai anotando: nossa, realmente uma mãe lembra que de alguma maneira fez isso com você. Experimenta não se justificar. Escute o que eu estou te dizendo. Não se justifique. Acolha o sentimento, porque só o fato dele poder falar para você e ter diante dele uma escuta amorosa e compreensiva pode vir a ser um remédio para aquela dor. Eu, por exemplo, trabalho no meu consultório há mais de 40 anos e quando eu percebo que existem essas divergências e essas mágoas e essa vontade dos pais de pedirem perdão, sabe o que que eu faço? Eu coloco as crianças, os adolescentes juntos com os pais para que através do diálogo essas feridas possam ser abertas e curadas. Então, a primeira dica: não justifique. Acolha absolutamente o sentimento e confirme. O que é confirmar? É dizer para ele: você tem toda a razão. A mamãe naquele momento ela foi realmente frágil e eu não pude lhe ajudar. Confessar a sua limitação gera poder tanto em você quanto nele. Você afirma também no seu e-mail que a válvula de escape que ele teve foi a maconha. Muitos pais não entendem que às vezes os adolescentes utilizam esses recursos para anestesiarem um pouquinho a própria dor. Você me disse que o seu marido o humilhava e dizia que ele não seria capaz de passar no curso de medicina, que inclusive ele cursa hoje.
Diz também que humilhava publicamente quando ele dormia estudando. Realmente, seu filho deve ter marcas profundas, mas o mais importante é você acolhê-las e compreender que talvez naquele contexto fazia até sentido ele utilizar algum anestésico para aquelas dores naquele momento. Agora me chama muita atenção que você também está preocupada com a sua menina de 12 anos que está aí crescendo, entrando na adolescência, e você sabe que nesse período realmente as situações ficam muito mais complicadas, o que é natural. Por quê? Porque eles querem encontrar a própria independência e para ser quem eles são, muitas vezes eles se chocam com aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. E é nesse jogo de expectativas, tempo, que esses conflitos de alguma maneira são semeados. Você disse, eu gostei muito de ler, que você assistiu o vídeo do drama da criança bem dotada. E foi esse vídeo que te tocou, né? Porque você falou, meu Deus, de repente eu tô tendo expectativas e atitudes em relação aos meus filhos que podem, com certeza, já prejudicaram e muito. Mas você não pode voltar atrás no que você fez, mas você pode tentar refazer. Você pode, como eu disse, utilizar o diálogo para que eles possam dizer como é que eles estão se sentindo hoje. E você disse, como é que eu posso evitar repetir? Chega para sua filha, olha a dica que eu tô te dando e pergunte para ela, como é que eu estou cuidando de você? Como é que você gostaria que eu cuidasse de você? Onde eu estou errando? No que é que eu posso fazer diferente? Anote, gente. Só o fato de você se dispor a sentar diante do outro e a escutá-lo, esse é o primeiro passo, a primeira atitude para uma convivência mais saudável. Um aspecto interessante que eu acho que você deve se parabenizar, porque muitas vezes a gente tem mania só de nos culparmos, é de você sugerir terapia para o seu filho. Eu li que ele resistiu à terapia, mas parece que hoje ele já está no processo. E você disse também, graças a Deus, ele encontrou uma namorada com quem, de alguma forma, ele tem encontrado um relativo apoio. Gente, namorada, namorado, na adolescência, são elementos importantes, mas a gente também não pode fazer com que os nossos filhos dependam dessas namoradas, desses namorados, porque eles podem vir a criar, não estou dizendo que seja o caso do seu filho, relações adoecidas, então a gente tem que ficar de alguma forma, assim, atenta a esses remédios que, dependendo aí, né, da quantidade, pode virar venenos. Fiquei encantada com a sua fé, né? Você diz muito em Deus e você o agradece por, de alguma maneira, estar tendo alguma luz. E fiquei muito emocionada quando você disse que só de me escrever a sua angústia diminuiu. Olha que dica importante, só de colocar para fora, de digitar essa carta maravilhosa que você me enviou, você já se sentiu melhor. Então, imagine o seu filho, tive até essa intuição agora, escrevendo para você também, se ele achar difícil o diálogo. O que você acha de começar esse diálogo através dos e-mails? Sei que ele não mora na mesma cidade que você, ele faz direito numa outra cidade, então eu acho que os e-mails, de repente, podem vir a ser uma grande estratégia inicial de comunicação. E nessa primeira quinzena de agosto, eu e meu filho Danilo Suassuna vamos oferecer para vocês um curso online sobre diálogo familiar. E eu acho que valeria a pena você participar, inclusive com os filhos, porque vai ser um curso que vai envolver toda a família, porque a gente realmente está preocupada com muitos pais
e tem nos escrito a respeito de como pedir perdão, como resgatar. O tempo não volta, mas ele ainda está aqui e ainda tem muito tempo ainda por vir. Eles apenas são jovens e enquanto nós estivermos nessa jornada espiritual encarnados, nós temos muito a cumprir. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte e é isso que importa neste aqui e agora. De coração, tempo, quero te agradecer, porque você me mobilizou muito, porque o seu drama é o drama de todos nós. O tempo não volta, mas ele ainda aqui e agora está aguardando para que a gente possa fazer diferente. E você, tempo, já começou. Beijo grande no seu coração.